Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Olá, bom dia. Que prazer estar aqui nessa manhã. Meu nome é Adriana, sou uma das pastoras aqui da casa. E eu queria, juntamente com você, nesses dias, estar agradecendo a Deus por essa casa, por esse tempo, por tudo que nós temos vivido até aqui. E como já foi falado pelo pastor Ezequiel, talvez você esteja chegando na casa tem um mês, talvez você já esteja na casa tem algum tempo, mas não importa. O que importa é que nós estamos aqui e de que nós estamos juntos. E esse é um tempo que o Senhor preparou para nos dar alegria, esperança, paz. E 12 anos de sonho de Deus. 12 anos de uma história sendo escrita, sendo colocada de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E que alegria a gente fazer parte de tudo isso. Que gostoso é a gente poder participar e partilhar com cada pessoa, com cada vida que chega até nós, cada pessoa que chega, independente do tempo, e nós estamos juntos naquilo que é o propósito de Deus. Essa casa, eu já estou nela há uns 23 ou 24 anos, eu não lembro ao certo, mas durante todo esse processo, como foi bom ver aquilo que Deus tem construído através de pessoas como o apóstolo Eli, que dedica a sua vida, e não é só nesses últimos 12 anos, foi toda uma vida dedicada àquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. E não somente ele, mas todos os outros ministros, a parte da diretoria da nossa casa, aquilo que tem sido falado, tem sido sonhado por Deus. Que privilégio a gente poder estar aqui, estar junto e estar fazendo parte de tudo isso. Eu me alegro em ver cada pessoa, em acompanhar cada pessoa, em estar junto, em crescermos juntos. E talvez você que está aí nos assistindo, você ainda não nos conheça presencialmente, mas fica aqui o convite para que você venha a participar daquilo que Deus tem construído através dessa casa. Ser o sonho de Deus, estar sonhando os sonhos de Deus, é para aqueles que querem se lançar em coisas profundas, em se lançar naquilo que é a vontade do Pai para esse tempo. Nos importa fazermos aquilo que Deus determinou que façamos. Não estamos aqui para olhar para nenhum lado direito, para o lado esquerdo, para nada, mas para fazer aquilo que é a vontade, aquilo que é o desenho e o desejo de Deus para esse tempo. E durante todo esse período a gente tem falado sobre sonharmos os sonhos de Deus e estarmos livres para voar. Livres para voar sob o comando da tua voz. E às vezes a gente escuta, você pode estar escutando isso, e como a pastora Eliana ministrou ontem, às vezes você escuta tudo isso, mas fala como, de que forma a gente pode ouvir a voz de Deus, ou a gente pode voar e a gente ser livre naquilo que é a vontade dEle. Eu queria convidar você a ler lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que diz assim, do versículo 1 em diante. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui.
por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. E Samuel disse, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. E aqui eu quero me atentar a alguns pontos interessantes. Quando naquele tempo, se vivia dentro do antigo pacto, onde não se conhecia ou não havia Cristo habitando dentro, então era uma outra realidade. Mas Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não a reconheceu, porque naquele tempo não havia muito conhecimento sobre a visão manifesta a respeito de Deus. Ele ouviu, ele não reconheceu, mas ele foi até Eli. E Eli, a primeira, segunda, a terceira vez, ele falou assim, o Senhor tem algo a dizer. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, onde muitas vezes nós ouvimos, mas nós não sabemos discernir. E essa é a importância de nós sabermos caminhar e andar debaixo de uma paternidade. Porque no momento onde muitas vozes podem falar e de repente Deus vem e nos traz algo e nós não conseguimos discernir o tempo e nem o que o Senhor está falando, quando nós caminhamos debaixo de uma paternidade, nós vamos até ela e o Senhor, através da nossa paternidade, Ele nos conduz a ouvir de uma forma correta, a nos posicionarmos de uma forma correta. Samuel ouviu a voz, ele ouviu um comando, ele não sabia de onde era, e ele imaginou assim, deve ser de Eli, vou até ele. Chegando lá, não fui eu que te chamei, volta a deitar. Ouviu de novo, foi de novo. Até que Eli falou assim, quando te chamar, fala, eis-me aqui. Pode falar que o teu servo ouve. E assim o Senhor falou a Samuel. E quantas vezes nós estamos ouvindo a voz do Senhor e nós não conseguimos discernir o que é ou como é, aquilo que Deus tem trazido sobre nós. E às vezes nós não confiamos, mas também não temos a humildade ou não temos a disposição de ir até a nossa paternidade e ser conduzido através de um comando. Quando nós estamos em momentos onde não entendemos o que a voz de Deus está nos dizendo, nós temos que buscar caminhar e estar posicionado dentro daquilo que o Senhor tem falado através da nossa paternidade, da paternidade espiritual, daquilo que Deus tem traçado e conduzido para que nós possamos ser lançados e irmos muito além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, muitas vezes, em momentos da nossa vida onde as circunstâncias são turbulentas, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus tem nos trazido. Mas aí, quando caminhamos em obediência, quando nós caminhamos ouvindo aquilo que
a nossa liderança ou a nossa paternidade nos conduz, nós somos posicionados de forma correta. Talvez você fale assim, mas como eu tenho que ouvir alguém dizendo aquilo que eu tenho que fazer, mas eu já estou na igreja há 50 anos. E eu vou te dizer uma coisa, que você andar em obediência e você andar caminhando ouvindo a voz da sua paternidade não é motivo de peso e nem de julgo para que você seja conduzido, é motivo de alegria e de sabedoria. Como é gostoso você ter alguém a quem Deus colocou sobre a sua vida para te direcionar nos momentos difíceis. A paternidade espiritual de Deus, aquilo que Ele tem manifestado através dos seus filhos, é algo para que nos traga segurança nos momentos difíceis. Às vezes, talvez eu não sei você, mas eu passo muitas vezes por momentos onde é difícil conseguir discernir se é para ir ou se é para ficar. E eu falo muitas vezes assim, Senhor, até que o Senhor me fale, eu não saio da minha posição. Eu não saio da onde até aqui o Senhor me conduziu, mas se o Senhor não me mostrar e não falar assim, vai, eu permaneço aqui até que o Senhor venha e traga a solução para aquilo que eu estou vivendo. E muitas vezes, durante toda a minha trajetória, eu falei que eu estou aqui na igreja há 20 e poucos anos, não lembro ao certo, tem que fazer a conta aí, mas durante todos esses anos, é um processo que Deus vai construindo na vida da gente. É um processo que Deus vai trazendo e vai nos ensinando e nos colocando na posição que Ele deseja. Mas para isso é necessário haver uma disposição em ouvir a voz de Deus. E quando a gente não entende, não sabe aquilo que Deus está falando, a gente manter a nossa posição de santidade, posição de lealdade, posição de fidelidade, posição de quem honra. Essa é a nossa posição. Não saia disso porque as circunstâncias te impulsionam a fazer qualquer negócio, a fechar qualquer negócio. Mas ouça a voz de Deus. Se você não consegue discernir, se você não está conseguindo ver aquilo que Deus quer que você faça, se permita ser direcionado. Às vezes a questão do nosso orgulho, da nossa soberba, muitas vezes a nossa ansiedade, nos desconecta daquilo que é a vontade do Pai para nós. E faz a gente querer sair do processo de uma forma rápida. Né? Queremos ser instantâneos. Muitas vezes a dificuldade ou as adversidades, elas vêm e a gente já quer logo fazer igual quem faz um miojo espiritual. E aí sair logo, se alimentar de qualquer jeito e fazer aquilo acontecer. Por quê? Porque eu não quero passar pelos processos que Deus tem conduzido. Porque eu não quero estar suscetível a ouvir uma voz de comando. Porque muitas vezes eu acho que se eu fizer daquilo que é do meu jeito, a forma como eu penso, a forma como eu quero fazer, eu vou dar uma solução rápida. Sim, você pode dar essa solução rápida. Só que para toda decisão existe uma consequência. Para toda renúncia existe uma consequência. Não tem como eu querer uma vida com Deus de intimidade, de profundidade, querendo resolver as coisas que estão ao meu redor de uma forma instantânea. Sabe por que o Senhor nos coloca nos processos? E o que determina aquilo que nós vamos, quanto tempo esse processo vai durar, é o quanto nós nos aprofundamos nele. Para Deus, o que importa é o quanto eu estou ouvindo dEle, recebendo dEle, afinado com aquilo que é o direcionamento correto que Ele tem para nós.
Para Deus, 10 anos, 15 anos, é como um segundo. Ele é o Senhor do tempo. É Ele quem faz. E às vezes, a gente quer acelerar os processos e ouvir a voz de Deus acelerando. Não vai dar certo. A gente quer encurtar o caminho. Mas enquanto a gente quer pegar um atalho, o Senhor está falando assim: você tem que ser conduzido pelo caminho aonde eu estou mandando. E a gente quer um atalho para as coisas. Eu quero um atalho para ouvir aquilo que Deus tem para o meu casamento. Eu quero um atalho para educar os filhos. Eu quero um atalho para eu fazer os meus negócios. Não está dando certo desse jeito, vou procurar. Não. Livres para voar sob o comando da tua voz, é sob o comando da voz de Deus. Ele tem o comando. E quando nós estamos debaixo dessa paternidade dele, desse cuidado que ele tem com as nossas vidas, nós somos livres. Livres de quê? Livres da opinião dos outros. Nós somos livres daquilo que as pessoas falam, das correntes emocionais que aprisionam a nossa mente, da visão limitada, que muitas vezes não nos deixa voar mais alto. Somos livres de toda e qualquer circunstância que tenta nos prender, porque nós estamos sob o comando da voz do Senhor. Estar voando livre sob o comando da voz do Senhor é maravilhoso. É você viver e ver aquilo que ninguém viu, que ninguém vê, que ninguém percebeu, mas aquilo que o Senhor tem trazido. Mas para isso existe uma decisão a ser tomada. Para isso existe um posicionamento a ser mantido. Para isso existe uma maturidade a ser alcançada. Se nós estamos debaixo do comando da voz do Senhor, temos que fazer no tempo dEle. E às vezes o tempo vem e a gente começa a querer facilitar as coisas e a ouvir outras vozes que não fazem parte daquilo que é o propósito de Deus. Às vezes a gente mergulha nos sentimentos e na nossa alma e na nossa indecisão. E a voz que fala mais alto é a voz da nossa emoção. É a voz daquilo que a gente fala assim, é a minha ansiedade, o medo, eu tenho que fazer. Não, calma. O Senhor é um Deus de processos. Ele trabalha não porque Ele precise dos processos. Ele não. Quem precisa dos processos somos nós. Nós precisamos ir amadurecendo dia após dia. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer que alguém solucione os nossos problemas e fala assim, olha, e aí, o que eu decido? Não. Nós que estamos aqui, muitas vezes, nós não vamos decidir por ninguém. Eu sempre falo assim, eu fiz a minha escolha, mas você tem que fazer a sua. Eu escolhi viver dessa forma. Eu escolhi obedecer. Mas eu não posso escolher por ninguém. Eu posso direcionar. Eu posso falar assim, olha, pode seguir porque o caminho é bom. Pode seguir porque debaixo do comando da voz de Deus, você segue tudo aquilo que vier, a tempestade que vier, Ele vai estar com você. Pode seguir, porque se as circunstâncias forem adversas, o Senhor é que te protege. É Ele que te conduz. Você pode seguir por esse caminho. Ah, mas aí o que eu faço? Eu tenho que decidir. E o que eu decido? Não, a decisão, ela é pessoal. Eu opto por obedecer a voz de comando de Deus. Eu opto por deixar de lado as minhas mazelas pessoais e morrer a cada dia para aquilo que é a minha velha natureza. Mas ninguém pode decidir por ninguém. Cada um pode decidir por si. O que vai determinar da nossa profundidade e intimidade com o Senhor é a nossa entrega. É a nossa disposição em ser moldado e modelado por Ele.
Muitas vezes os caminhos de sucesso de Deus, eles vão contrário aos nossos, à nossa visão de sucesso. Às vezes a nossa visão de sucesso é um emprego muito bom, é uma casa, é um carro. A nossa visão de sucesso é você ser colocado a sua reputação. Olha, como fulano é bom, como fulano é maravilhoso. Às vezes a visão de sucesso é essa, e para Deus, nada disso importa. Para Deus, a visão de sucesso, quando Ele olha para um filho, fala assim: olha como esse filho é obediente, olha como ele confia, olha como ele se lança, olha como ele vai fundo quando ele escuta a minha voz. Olha como esse filho, ele escuta a minha voz e ele se lança, e ele confia que eu vou ser o Deus que protege a vida dele. Essa é a visão de sucesso de Deus. Não quer dizer que você não vai ter prosperidade, isso vem acompanhando as bênçãos, mas isso não é o objetivo final, isso não é a nossa reputação, é algo que ela vem e vai, mas para Deus o que importa é um coração quebrantado, sincero, aberto diante dEle. Nós não precisamos chegar a Ele e falar assim: ó, amado Deus. Não, Ele é seu Pai. Ele é seu Pai, Ele é aquele que te ama, que cuida de você. É aquele que traz à existência as situações que você nem imagina. Mas é aquele que caminha com você diante das dificuldades, diante da falta de esperança. Estar afinado para ouvir a voz de Deus. Quando você não ouve, quando você não consegue discernir, o Senhor te coloca dentro de um lugar, de uma casa, onde você pode se lançar e pode ser direcionado. Mas tem que haver disposição. Existe um preço, que é a sua vontade. Às vezes eu escuto assim: eu admiro vocês, mas eu não sei se é isso que eu quero. Amém? A admiração não vai fazer a sua vida mudar. Eu posso admirar muitas coisas. Eu posso admirar a vida das pessoas. E não quer dizer que admirar não seja bom, tá? Mas o que eu preciso é decidir a sair da plateia onde eu estou admirando e entrar junto e começar a viver e a caminhar como quem faz, como quem vive. Os admiradores são pessoas que ficam na plateia, admirando. Mas eu não quero simplesmente ser um admirador. Eu quero entrar no jogo. Eu quero jogar junto. Eu quero caminhar junto. Eu quero olhar para as circunstâncias e ver, falar: fulano venceu também, estou vencendo, vou vencer também. Olhar para as pessoas e admirar como alguém que vê e fala assim: ele conseguiu, serve de testemunho, vou conseguir também. Mas às vezes a gente vive uma ilusão de admiração, e admirar, a gente fica na internet, como a gente admira. E não está errado admirar, mas você tem que decidir, ou você quer arquibancada, ou você quer fazer parte do jogo? Você quer ser alguém que admirou a história, ou você quer ser alguém que fez parte da história? Que fez a história acontecer? Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente deixe de ser espectador e que nós nos tornemos parte daquilo que é um propósito muito maior do que as nossas vidas. Os nossos desejos pessoais, nós temos vontades pessoais, mas isso não pode ser maior do que aquilo que é o propósito de Deus. Eu tenho que entender que a minha vida pessoal, ela tem valor, mas desde que ela esteja cuidada, curada, e o Senhor vai fazendo. Mas eu tenho que entender que eu faço parte de algo maior, e que eu não posso ficar preso naquilo que são as minhas questões pessoais. Eu tenho que avançar e fazer parte do jogo. E você ser livre para voar, e você ter o comando, saber o comando da voz de Deus, é você ser aquele que faz a história acontecer. Para Deus o sucesso, o nosso sucesso,
para ele, quando ele olha, ele fala assim: uau, esse daí manifesta, eu vejo o meu filho, Cristo. Isso é o sucesso de Deus, é ver em nós o Cristo ressuscitado. É ver em nós a manifestação do Filho dele. Isso é o sucesso. As outras coisas, elas nos acompanham, como quem acompanha a vitória. O Senhor vai atender os seus desejos dentro daquilo que é a vontade maior dele. Agora, para tudo que nós temos que fazer para estarmos afinados com a voz de Deus, é a nossa entrega. Não adianta você falar assim: eu admiro, mas não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Não vai fazer com que a sua vida seja transformada. Agora, muda sim se você falar assim: eu admiro, eu quero fazer parte disso junto. Nós estamos num corpo de Cristo, onde existe a oportunidade para todos. A oportunidade que o Senhor nos dá, dia após dia, de manifestarmos, de falarmos, de obedecermos. Todos os dias, quando eu me levanto, eu tenho que tomar uma decisão entre obedecer aquilo que é a voz de comando de Deus ou não obedecer. Todos os dias, para tudo que nós fazemos. Sob qual comando a sua vida tem sido direcionada? Ontem a pastora Eliana falava, ela falava assim, que o que vai determinar a liberdade do seu voo é o quanto você se entrega ao Senhor, e isso é verdade. Eu quero ter a profundeza de conhecimento, de estar com o Senhor, mas eu não quero renunciar à minha carne. Isso nunca vai dar certo. Isso vai te limitar a uma vida com Deus com limites. Eu quero uma vida com Deus, mas eu não quero abrir mão das minhas vontades. Também não vai. Você vai ser igual a pipa que ela estava falando. Você vai soltando com uma linha. Você vai voar com uma linha. Porque o tempo todo, o que vai estar governando aquilo que é o seu voo são os seus motivos pessoais, a sua vontade pessoal. Passamos por turbulências? Sim, passamos. Passamos por dificuldade? Também. Mas eu quero ler com vocês. Aliás, eu não vou ler, depois a gente... Nós temos um Deus, um Cristo habitando em nós, que acalma qualquer tempestade. Lá em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, eu não vou falar mais para não me alongar, mas lá fala aonde Jesus dormia. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, e ali era um lugar cheio de... Muitas vezes tinha tempestades, mas se você ler, você fala assim, os discípulos estavam ali, eles eram conhecedores do tempo, né? E eles entraram no barco. Eles conheciam, eram pescadores, eles eram pessoas que conheciam o mar, que conheciam o tempo, sabiam o tempo certo para a navegação. Mas também existiam as tempestades, que certamente eles entraram no barco, estava tudo calmo, eles entraram e veio uma tempestade. E Jesus dormia. E eles pensam, com o conhecimento deles, para eles estarem desesperados, é porque realmente a tempestade era grande, né? Porque eles eram homens acostumados a pescar. E para eles ficarem desesperados e falar assim, mestre, acorda, né? Eles falam assim, o Senhor não está vendo a tempestade? Jesus vai e fala assim, acalma-te, vento, acalma-te, mar. E tudo voltou à normalidade. E aí, Jesus olha para eles e dá uma dura, fala assim, escuta, por que vocês estão tão desesperados dessa forma? E eles olham e falam assim, uau, eles tomaram uma bronca de Jesus, mas eles estavam estarrecidos com aquele milagre. Quem é esse que até o vento e o mar se acalmam sob o comando da sua voz?
Quem é esse? E eles ficaram maravilhados. E Jesus fala assim: vocês não conseguem, por que vocês estão desesperados? Falta fé para vocês? E eles estarrecidos. Sabe o que isso me diz? Que a tempestade é uma grande oportunidade para o milagre de Deus acontecer. Às vezes você olha para as suas circunstâncias e fala assim: que tempestade, e agora? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? Vou morrer, estou morrendo. Desespero. Mas aí tem aquele que habita em você e fala assim: acalma-te vento, acalma-te mar. A tempestade é o cenário ideal para que o milagre de Deus seja manifesto através das nossas vidas. Sob o comando da tua voz, sob o comando da voz do Senhor, o vento se acalma, o mar se acalma e tudo segue em tranquilidade. Nos resta entendermos que nós servimos a um Deus que domina sobre todas as coisas. Por que temer? No momento que nossa alma está turbulenta, aonde a gente não olha e talvez você não veja saída, ou você talvez fala assim: mas eu não consegui até hoje, não vou conseguir mais. Na hora que você olha para todas essas circunstâncias, o Senhor te pergunta: cadê a sua fé? Porque Ele é o Deus que pode acalmar toda tempestade. Existem momentos nas nossas vidas onde vem para que isso seja manifestado, para que a nossa confiança nele seja estabelecida, para que a gente aumente ainda mais a nossa fé, para que a gente aumente ainda mais a nossa confiança. Mas hoje, o que nós precisamos é entender que para obedecermos a voz de comando de Deus, é necessário estarmos posicionados. Vem o medo, vem a ansiedade, vem a turbulência, mas eu estou posicionado. Senhor, até que o Senhor fale, eu não me movo. Até que o Senhor mande, eu não vou. Até que o Senhor mande, eu não vou parar. E aí a gente começa a ouvir aquilo que é o direcionamento de Deus. Senhor, não consigo entender a tua voz, mas eu consigo ouvir e ser direcionado por aquele que tem cuidado de mim, pela minha liderança, por aquele que exerce paternidade sobre a minha vida. O apóstolo Eli é uma pessoa que a gente só de olhar para ele a gente já se sente acolhido, né? Ele flui, a paternidade de Deus flui imensamente sobre a vida dele. E como é gostoso a gente poder se aconselhar e a gente poder se abrir dentro de um ambiente seguro, onde você sabe que o Senhor está no comando, onde você sabe a quem o Senhor tem conduzido. Eu posso não ver a circunstância na minha vida, mas eu posso abri-la dentro de um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? É um ambiente de santidade, de pureza, de confiança, de honra, de amor. O amor que não intenta mal. Esse é o ambiente seguro, onde o Senhor estabelece para que a gente seja cuidado, seja gerado. Se você não usufrui disso, usufrua. É muito bom. E sobre todos os ministros nessa casa, o que nós temos sido direcionados e conduzidos a nos entregarmos e a abrirmos o nosso coração para ouvirmos o comando do Senhor. Mas isso exige uma entrega e exige uma decisão. E talvez hoje você olhe para a sua vida, para a sua história, e você fala assim: mas eu tenho medo, mas eu tenho ansiedade, mas eu estou chegando agora, eu não conheço. Como eu falei, né? Às vezes tem gente, como eu, que estou aqui já há 20 e tantos anos. Existe algo do Senhor que Deus teve muita misericórdia da minha vida. Muita, mas muita.
né? O Senhor, a misericórdia dele sobre mim, sobre a pessoa que eu era. A Adriana de 20 anos atrás, talvez não falaria com essa Adriana aqui. Porque eu era bem diferente. Mas o Senhor foi construindo durante um processo. E o Senhor tem manifestado o amor dele, a misericórdia, a graça e cuidado. E é por misericórdia dele que hoje eu estou aqui. Mas os processos de Deus continuam. A cada dia, a cada momento da história, um processo diferente. Mas a gente segue confiando e obedecendo. Tem gente que me manda, às vezes manda mensagem e eu falo assim, olha, vamos continuar crendo e obedecendo, porque Deus nunca falha. E talvez você fale assim, é fácil para você falar isso. É fácil? Não, não é. Mas existe uma decisão a ser tomada. E essa decisão é de crer, é de se entregar, é de sair de uma plateia onde você admira as pessoas que conseguiram, que caminham, que estão pagando um preço. É você sair da arquibancada e entrar no jogo. É você sair de espectador e fazer parte de uma história. Talvez hoje você fale assim, não, mas eu quero encurtar o processo de Deus. Você não vai encurtar o processo de Deus. O processo de Deus, ele tem o tempo certo. Você vai encurtar aquilo que você pensa a respeito de você. Mas a gente não consegue. O processo de Deus é um processo. Longo ou curto. Grande ou pequeno, intenso ou leve, mas é um processo. E o Senhor, ele nos guia, nos conduz e nos ensina a cada passo que nós damos. Então, nessa manhã, eu quero convidar você, a você que está aqui, a você que nos assiste aí pela TV Rica, eu quero convidar você a se lançar, para você ser livre, para voar sob o comando da voz do Senhor. Talvez aquilo que esteja faltando é simplesmente uma decisão. E a partir dessa decisão de você abrir o seu coração a Cristo, e você dizer assim, eu quero me aprofundar nele, e não importa as circunstâncias, não importa a tempestade é a oportunidade de um milagre de Deus na nossa vida. E às vezes o milagre de Deus é mudar a gente. Às vezes a gente ora e fala assim, o milagre de Deus e vir, de repente, uma situação financeira e tudo se acaba e você não. Sabe qual é o maior milagre de Deus? É a velha natureza ter condições de ser lançada fora. E através de Cristo, aonde nós aceitamos, aonde nós decidimos por Ele, nós sermos entregues e manifestar uma nova natureza em Cristo. Esse é o maior milagre de Deus. Esse é o milagre onde o Senhor olha para mim e para você e Ele espera que a nossa vida brilhe como Cristo. E eu quero convidar você nessa manhã, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa que você tenha visto ou vivido, se lance para voar, para ser livre, para estar sob o comando da voz de Deus. Não importa em qual estágio da sua vida você se encontra, mas o que importa é que você decide, se posiciona em obediência. E eu queria chamar aqui o louvor para a gente estar ministrando, independente daquilo que você tem vivido, você andar sobre o mar, você lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, você viver aquilo que é o propósito dEle, na dimensão correta, na dimensão que Ele põe a cada dia para que você mergulhe nos sonhos dEle. Faça parte disso, faça parte dessa história, saia da arquibancada, pare de ficar vendo as pessoas jogarem e você admirar, mas venha fazer parte disso. Venha fazer parte dessa decisão, onde o Senhor lança sobre você graça,
misericórdia, amor. Venha fazer parte dessa história. Talvez o que esteja faltando é simplesmente um posicionamento. E eu quero te convidar nessa manhã. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.